Convidamos o vice-presidente do Conselho de Administração do CIE, senhor Antônio Jacinto Caleiro Palma, para fazer a apresentação do palestrante. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente registrar a presença do nosso presidente executivo, Luiz Gonzaga Bertelli, que há mais de 15 anos é o nosso xerife, é o nosso grande presidente. E tudo que vocês viram aqui, ele é responsável muito por tudo isso. E o CIE, sem dúvida, nesses 15 anos, cresceu bastante e pretendemos crescer mais para fazer esses programas que vocês viram. Queria registrar também a presença da Dora Cunha Bueno, que é presidente da Associação Paulista de Fundações, muito ligada ao CNAS e todo esse assunto que com certeza o Josenir vai tratar hoje. O palestrante de hoje, acho que todos conhecem, ele é uma das pessoas que mais entendem aqui no Brasil sobre os assuntos legais na área da filantropia, assistência social. E nós estamos vivendo um momento bastante diferente, que foi a mudança, né? Hoje quem certifica as entidades não é mais o Conselho Nacional de Assistência Social, mas são os Ministérios da Saúde, Educação e Assistência Social. Óbvio que essas mudanças causam bastante problemas. E estamos no meio desse furacão aí, muitas entidades, ora estão no dúvida se está no assistência social ou educação, que é o caso do CIE, por exemplo. Nós somos uma entidade de assistência social, a Constituição prevê que inserir pessoas no mercado de trabalho é assistência social, e é o que o CIE faz, como vocês viram, mas, por outro lado, nós estamos também na educação, porque o aluno tem que estar estudando, né? Então, uma série de problemas que o Josenir deverá tratar aqui, porque ele conhece muito esse tema. Em segundo lugar, conversando com ele antes da palestra, ele me contava as dificuldades que temos hoje, as entidades, e ele vem apoiando muitas entidades. Ele conhece as entidades de perto, porque como advogado militante, eu estou vendo aqui com o Aguinaldo, que é contador do Instituto Souza Queiroz, o Josenir já fez um trabalho na área de previdência. Ou seja, o Josenir conhece muito a parte teórica, mas também conhece muito a parte prática, que é as dificuldades que as entidades têm, né? Mas ele trouxe aí hoje para nós o tema de que se as entidades do terceiro setor, né, elas possuem uma função social, né? Eu acho que esse tema, as entidades têm que dividir a sua vida em 3 setores. O primeiro é a atividade em si, seus objetivos sociais, a que vieram, o que vão propor, o que vão fazer. Segundo, a parte administrativa, que é a gestão, e que passa por esses certificados que são muito importantes para todas nossas entidades, porque sem essa certidão, sem esses certificados, nós não temos as isenções e imunidades dos pagamentos tributos. Isso é de muita importância, para o CIE isso é muito importante. Uma grande parte de tudo que vocês viram aqui, nós só podemos fazer porque nós não temos que pagar o INSS da cota patronal, que é 20 de INSS, 3 seguros de trabalho e 5,8 dos S, lá, SES, SENAC, SEBRAE. E se tiver que pagar isso, com certeza vai diminuir assustadoramente as nossas atividades. E, por fim, a parte judicial. O Josenir me contava que ainda não existe uma manifestação do Supremo Tribunal definitiva sobre essa questão, porque você pode estar fazendo filantropia, pode ser sem entidade sem fins lucrativos, e mesmo assim, por questões de formalismo, você perder ou não obter o seu certificado. Então, vivemos um momento complicado. E veio para atrapalhar a imprensa com o assunto das ONGs, né? Todo mundo fala hoje de ONG, o cara treme. Tanto que eu estou evitando falar que nós somos ONG, uma organização não governamental, porque ongueiro, ONG e tal. Eu recebi no site da internet, o ladrão chega para um executivo e fala, isso é um assalto, me dê dinheiro. O cara fala, pô, monta uma ONG que é mais fácil. Ou seja, está tão vulgarizado o negócio de ONG, porque pessoas mal intencionadas montam ONGs da noite para o dia para receber dinheiro do governo, e depois não presta conta, vira o que o jornal fala. Isso entra tudo num bolo que dificulta muito, porque você sabe que a imprensa bate forte e isso pode atrapalhar a nossa vida, né? Mas faz parte.
e tem as ONGs, nós somos ONGs corretas, essas aí são as incorretas. Mas, em suma, eu acho que o tema é muito interessante. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Todas as entidades que estão presentes aqui, eu acho que você tem que fazer a sua função social a que você veio, que é o importante, que é o relevante. Os detalhes, formalismos, isso vai ser administrado. Eu acho que só não tem solução para a morte. Então, vamos administrar. E eu acho que a função social do terceiro setor é uma coisa correta. O Josenir sempre diz, que eu falo nas minhas palestras, que o governo precisa muito mais de nós do que nós deles, entendeu? E é uma verdade. Quer dizer, o governo, nós somos mais de 300 mil entidades sem fins lucrativos no Brasil, e a pequena minoria tem filantropia, mas a grande maioria faz essa função social. Então, eu estou muito curioso para saber o que o Josenir, que é um craque nesse assunto, conhece tudo, o que ele vai falar para nós sobre a função, o que o terceiro setor faz nessa função social. Eu acho que o terceiro setor é a bola da vez, porque o primeiro setor é o público, o segundo é o privado, e o terceiro é o terceiro setor, que é o misto. Porque nós todos somos privados, nós não somos do governo, mas nossos fins são públicos, de interesses públicos. Daí o chamar terceiro setor, né? Eu acho que o Josenir é a pessoa gabaritada para fazer isso, e para falar sobre esse tema. E vamos lá. Josenir, muito obrigado pela sua presença. A casa é sua. O CIE agradece a sua presença aqui nessa palestra. Muito bom dia. Bom dia, gente. Todos animados para falar de um assunto tão simples, digamos assim. Dr. Palma sempre coloca uma responsabilidade enorme, além da que eu já tenho, quando ele fala essas coisas. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu tenho que agradecer a algumas pessoas por poder usar esse espaço tão democrático e tão bem instalado, e, enfim. Dr. Bertelli, muito obrigado pela atenção de sempre, pela consideração. Maria Nilce, colega de alguns anos aí de Labuta. Dr. Palma, também, aprendemos muito com o senhor na GV e nos congressos, adora, tantos amigos que estão aqui. Muito obrigado pela atenção, pela consideração e por permitir que eu fale algumas coisinhas que possam ajudar vocês, eventualmente, no dia a dia da nossa tão atribulada função social, que não deixa de ser, das nossas entidades. Eu confesso que foi muito difícil imaginar o que falar hoje, porque tem tanta coisa a ser falada que o tempo realmente é um pouco curto. Eu tive o prazer de me dedicar a esse assunto no meu mestrado. Esse livro é fruto da dissertação de mestrado. Eu fui orientado pelo ministro Moreira Alves, ex-presidente do STF, e quando a doutora Tereza Rudalvin, eu fui falar com ela para definirmos o tema e definirmos o orientador, ela me falou, bom, o seu tema é interessante, tal, eu acho que a pessoa ideal para te orientar é o ministro Moreira Alves, só que tem o seguinte, você tem que ir lá em Brasília convencê-lo a ser o seu orientador. Falei, tá bom, qual que é o telefone, onde que é? E o Moreira Alves me recebeu muito bem na casa dele, ficamos algumas horas conversando nessa primeira oportunidade e mais algumas, e efetivamente foi um convívio muito interessante. Nas 8 ou 9 vezes que a gente se reuniu, sempre eu tive a possibilidade e o prazer de poder compartilhar ou sugar um pouco do ensinamento de um homem tão complexo nos seus entendimentos e na sua importância que foi para o nosso país, para o judiciário, etc. Aliás, para quem não sabe, é um dos únicos homens brasileiros que ocupou a presidência dos 3 poderes. Ele foi presidente do Legislativo, no momento em que foi o presidente da Constituinte, foi presidente do Brasil, do Executivo, em determinados momentos de ausência dos titulares, e foi presidente do Judiciário também. É um dos únicos homens do Brasil que foi presidente dos 3 poderes. E me debruçar sobre esse assunto faz com que você pense, repense, comece a escrever por um lado, depois mude para outro. O projeto inicial dessa dissertação, ela tinha um sumário extensíssimo, e quem já se atreveu a fazer esse tipo de trabalho vê que no decorrer disso você tem que ir tirando coisas, porque senão você não consegue terminar nunca. Então, enfim... sempre dizem que a melhor dissertação é aquela que é terminada. Então, pelo menos essa está terminada, obviamente que não está longe do que eu imaginava e do que eu queria, mas, enfim,
Acho que é uma reflexão interessante a respeito dessa função social que vem permeando esse assunto que o Dr. Palma adiantou, que é as ONGs. O que é ONG, o que deixa de ser, você é ongueiro, não é ongueiro, você tem vergonha de trabalhar em ONG, não tem vergonha de trabalhar em ONG, enfim. Então, vou tentar rapidamente falar sobre esse assunto. Provavelmente eu estourarei os tempos, mas tentarei ser rápido para que a gente possa, inclusive, fazer um debate também sobre esse assunto daqui a pouco. Mas eu queria falar um pouco, e muito pouco, da sociedade. Obviamente que a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando dessa sociedade e não conseguiríamos chegar num ponto. Mas eu queria, se me permitem, tocar um áudio de 10 segundos a respeito de uma música para que depois eu retome esse assunto. Eu acho que não vai dar certo. Ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te dá pra ouvir, né? pego, Agora entra a sanfona. Bom, a sanfona é a melhor parte que infelizmente eu tenho que cortar para a gente continuar. Por que falamos tanto hoje dessa música, dessa pessoa e etc? Por que nós escolhemos dentre os nossos conviventes, por que nós rotulamos as pessoas desta forma ou daquela forma, por que nós rotulamos entidades sem fins lucrativos como filantrópicas ou como pilantrópicas? Por que a gente faz isso? Por que as pessoas se dedicam a eventualmente classificar as entidades numa ou noutra situação? Por que nós somos preocupados com a opinião pública? Por que tudo isso? Porque nós vivemos em sociedade extremamente complexa na sua composição, com formação cultural diferente, com uma cultura de base diferente, com ensinamentos técnicos diferentes, e daí a gente tem toda essa mixórdia de situações e de assuntos que ocupam o dia a dia. Então, essa complexidade dessa sociedade é que, obviamente, a gente não vai falar muito sobre isso, mas isso tem a ver também com a situação que a gente vive hoje, que é tão complexa. Eu recolhi alguns exemplos aqui dessa semana e da semana passada, para a gente conversar um pouco. Obama irrita religiosos ao defender contraceptivos. Isso está no Estadão da semana passada. Quer dizer, isso eu quero mostrar que não é a sociedade brasileira que fica... não que perde tempo com determinadas discussões, até porque se a gente não fosse discutir certas coisas, o que a gente ia fazer? A sociedade é assim, ela é complexa, eu não chego a ser tão reflexivo como o Pedro Bial, que tenta explicar a sociedade em todo o paredão, né? Em toda terça-feira, mas enfim, a gente tem aí toda essa complexidade. A bancada evangélica diz que ministra é abortista e já pede a sua demissão. Antes dela tomar posse, já a nova ministra escolhida pela presidenta Dilma já tem aí um certo movimento para que ela seja demitida. E aí vem um bispo e fala, ela é infeliz, mal amada e irresponsável, ao defender uma postura e uma posição que é dela. Certo ou errado, contextualizada ou não contextualizada, a opinião é dela. Mas alguém que ocupa um cargo como esse não pode exprimir uma opinião como essa. Por que não? Será que não pode? Enfim, teremos cenas interessantes desses capítulos que se seguirão. Cartilha explica modelo petista de fazer leilões. Quer dizer, durante certo tempo, a parceria que se faz com entidades privadas, sejam elas do terceiro setor ou não, são rotuladas de uma determinada forma a partir do ângulo de visão de quem olha. Num outro momento, essa mesma postura é definida por aquelas mesmas pessoas que olhavam de fora de uma forma mais tênue para não se enquadrar naquela mesma situação que era criticada anteriormente. Essa é a nossa sociedade. Se for privatização ou não, se for concessão ou não, e aí
a definição é conceitual e etc. Se for tudo isso ou não, o que importa é que efetivamente o cidadão vai ser melhor atendido. E está mais do que provado nos últimos anos, e pelas estatísticas e por tudo que a gente vê, que o governo não consegue fazer, não consegue cumprir, nós vamos falar isso mais para frente, o que a Constituição manda ele fazer. Ele não consegue sozinho, e eu não estou falando aqui de partidos, seja lá o que for, estou falando de governo. A gente tem historicamente deficiências na área da assistência, na área da saúde, na área da educação, e nenhum governo que passou por lá até hoje conseguiu resolver. E talvez não consiga nos próximos anos, porque não é um problema do governo, é um problema nosso. É um problema de todo mundo que está aqui nessa sala. Enquanto o cidadão não perceber que a resolução dos problemas passa pela atuação dele, que não é um problema dos outros, é um problema nosso, porque nós vivemos em sociedade, nós temos filhos, nós temos parentes, nós vivemos em sociedade. Então é muito cômodo tentar incumbir alguém para resolver um problema que é nosso. Mas isso faz parte do jogo. O Boechat sempre fala isso na Band News, em determinadas situações, quando o comentário não é possível de ser feito de forma específica, ele fala, faz parte do jogo. Faz parte do jogo democrático, do jogo político, e do jogo de tudo isso. Governo dá sobrevida a convênio com ONGs. Planalto decide esticar prazo já encerrado para entidades com contratos sob restrição. Eu pulo aqui um pouquinho. Todos acompanharam a suspensão dos contratos feitos pela Presidência da República por meio da edição de um decreto, de forma que linearmente suspendeu-se o pagamento de quase 3.000 entidades. E aí, para falar disso, a gente teria que falar sobre filantropia, sobre entidade séria, entidade não séria, etc. e tal, que nós vamos falar mesmo que rapidamente. E aqui fala da ligação das ONGs com os partidos políticos, que num primeiro momento não é pecado você ter o nascimento de uma entidade sem fim lucrativo dentro de um partido político, como também não é pecado essa entidade nascer a partir de uma reunião de pessoas interessadas em discutir um determinado assunto. Nada disso é pecado. O problema surge quando essas entidades são utilizadas de uma forma não catedrática, digamos assim, e fogem daquele princípio inicial que os associados quiseram dar, e esse princípio nem sempre pode ter essa função social que eu falo aqui. Mas voltando um pouquinho e continuando, não é de hoje que a gente está na mídia, essa reportagem do Estadão aqui é da semana passada, mas tem uma aqui de 2008 do Globo, na época que surgiu aquela medida provisória da história das certificações, que não vem de hoje. A certificação, esse problema todo vem pelo menos desde 1995, quando os auditores fiscais resolveram fiscalizar algumas entidades para entender um pouco mais o que elas faziam e viu que dentre esse enorme campo de atuação, algumas entidades não agiam da forma que deveriam. E desde então, desde 95 pelo menos, nós profissionais da área do terceiro setor, da área das entidades, a gente fica envolvido com tudo isso. Então, aqui em 2008, o Globo foi muito mal quando disse a vitória da quadrilha do Pagou e Isentou. Vocês lembram da prisão de 5 pessoas, dentre elas alguns advogados, alguns conselheiros do CNAS, enfim. Mas o fato é que essa quadrilha, essa pretensa quadrilha, até hoje ninguém foi condenado, apesar da espetacularização da ação da Polícia Federal, como quase todas, né, que a gente vê. O fato é que, passados quase 4 anos, ninguém foi preso, os processos ainda não terminaram e ninguém foi condenado ainda. E essa semana a gente viu outra operação da Polícia Federal também, que foi entendida pelo Judiciário como ilegal e inconstitucional, porque partiu de premissas não adequadas, e mais uma vez um banqueiro famoso que todos conhecem foi absolvido de crimes que lhe foram imputados a partir do descumprimento da própria legislação, que a polícia também não está imune de cumprir, em razão de tudo isso. Então, as informações que a gente recebe hoje, o volume de informação que a gente recebe, a gente tem que ter cada vez mais o critério e a inteligência e a cultura de saber separar o joio do trigo.
Infelizmente, é justamente essa educação exigida de nós e dos próximos não está acontecendo no dia a dia da educação do país, por N motivos que a gente pode depois conversar. No turismo, o chefe ensina a montar ONG de fachada. Gravação mostra que secretária executiva orientou o empresário a criar instituto para receber convênio. E aí tem uma orientação aqui do trecho da gravação. O importante é a fachada e tem que ser uma coisa moderna, que inspira confiança. Então, vocês acompanham tudo isso aí, isso aqui já falou. No ano passado, o Estadão trouxe aqui um artigo. O problema não é só o esporte, falando de umas entidades que mantinham convênios com o governo federal na área de esporte, mas temos hoje exemplos enormes, tanto da área da educação, principalmente da área da saúde aqui em São Paulo, na área cultural e em várias outras. E agora, semana passada, dia 12, domingo, dia 12, o Estadão fez um outro editorial falando aqui da devassa nas ONGs, e ele começa assim: deve haver um poderoso lobby atuando em favor de grande grupo de organizações não governamentais, que alegadamente funcionam sem fins lucrativos. Será que tem um lobby atuando de uma forma tão grande a favor dessas entidades? Quem são essas entidades? Nós que estamos aqui, que representamos entidades, quando o Estadão fala dessas ONGs e desse lobby, será que ele está se referindo a nós também? Será que nós aqui fazemos parte desse universo? E no livro eu falo tem um capítulo que eu falo dos vários terceiros setores que existem. Uma vez eu vi uma capa da revista Exame falando das ONGs. Eu fui comprar, fui ler, etc. e tal, e aquela reportagem de capa da revista, que já tem alguns anos, falava de um mundo das ONGs, basicamente das que atuam na área ambiental, que eu que atuo com essas entidades desde 1990, nunca tinha atuado e não sabia de nada do que ele estava falando. Então tem vários mundos que essas entidades atuam, que têm regras próprias, que têm uma série de características próprias, que têm problemas próprios, e não necessariamente essas áreas se comunicam. Nós temos aqui, como o Dr. Palma falou, hoje o CNAS não é mais o órgão que outorga e renova certificados, SEBAS especificamente, e hoje foi para 3 ministérios. E cada ministério passou a legislar especificamente a respeito da forma de concessão, a respeito dos requisitos a serem observados para a concessão e renovação daquele certificado. E é um mundo à parte. Cada portaria que a gente lê, cada critério que a gente lê, você vê que algumas coisas foram feitas por pessoas que sabem o que estão fazendo e outras sem nenhum pé nem cabeça. Na área da saúde, por exemplo, a gente teve uma portaria editada com mais de 1 ano de atraso, que trazia umas regras absolutamente malucas, claramente feita por teóricos que nunca tinham entrado dentro de um hospital. A partir de um movimento feito pelas entidades da área da saúde, buscamos um diálogo com o Ministério da Saúde, aquela portaria foi revogada e editada uma nova, que pelo menos falava da saúde e falava da realidade da área da saúde. Então, realmente, há vários mundos aí, e eu não sei se esse lobby ao qual se faz referência, nós estamos inseridos nele ou não. Esse editorial fala: deve-se ressalvar que há muitos tipos específicos de ONGs e que uma boa parte delas, notadamente aquelas que atuam em áreas de reconhecido interesse social, vivem de doações privadas e só eventualmente de verbas públicas. Elas realmente não têm fins lucrativos, são dirigidas por conselhos compostos por voluntários, cumprem as finalidades para as quais foram estabelecidas e prestam contas regularmente aos órgãos públicos. É verdade, mas essa história de doação privada no Brasil é utópica. A gente não tem essa cultura, como os americanos têm, de fazer doações para as entidades privadas, e as entidades privadas sem fins lucrativos americanas estão em outro patamar, preocupando com outro tipo de coisa do que as nossas. As nossas aqui estão preocupadas em dar saúde ou atender o usuário do SUS de forma digna, estão preocupadas em atender o morador de rua, estão preocupadas em atender aquelas crianças que estão
desamparadas, não só pela família, que também é um problema cultural, mas também pelo poder público. O nosso problema e a nossa preocupação aqui é mais imediata, é da fome, estancar a fome, estancar o frio, estancar um pouco a deficiência cultural. Então, o nosso problema é um pouco outro. Então, quando fala aqui de doações privadas, isso tangencia e fica um pouco à margem da nossa realidade. E por que não as entidades não governamentais podem receber verbas públicas? ONG, organização não governamental, não quer dizer organização que não possa firmar parceria com o poder público para ajudar, não o poder público, ajudar a população por meio do poder público. Não é pecado fazer parceria com o poder público. O usuário agradece, porque para o usuário não interessa de onde vem a ajuda, interessa que venha a ajuda. Seja do privado, seja do particular, para o usuário interessa que ele tenha uma vida digna, porque na Constituição, inclusive, fala isso. Só que o nosso jeitinho brasileiro, a nossa cultura brasileira, o despropósito de algumas pessoas fazem com que a parte desse dinheiro, ou em alguns casos, grande parte desse dinheiro, seja desviado para fins não institucionais, digamos assim. O Antônio Brito, que hoje é deputado federal e foi presidente da Confederação das Misericórdias do Brasil, ele tem uma fala que eu já ouvi há alguns anos e é muito verdadeira. A entidade filantrópica é entidade filantrópica mal fiscalizada, porque aquelas que devem ser fiscalizadas e devem ser punidas na medida em que infringiram a legislação. O que não pode, nós não podemos aceitar, nós que atuamos com entidades do terceiro setor, o que a gente não pode aceitar é um rótulo que foi dado por alguém, e é fácil identificar esse alguém ao longo dessa história, e não fazermos nada do ponto de vista institucional para tirar isso da opinião pública. Porque a pessoa que está lendo o jornal e não vivencia a nossa realidade, à medida que ele vê uma notícia, duas notícias, 3 editoriais, 50 editoriais numa mesma linha, sempre pregando a necessidade da devassa, a necessidade de fiscalizar, a necessidade de punição e etc., ele vai formando uma ideia que, na prática, acaba maculando a imagem daquelas sérias. Porque tem entidade séria, e eu vou adiantar aqui, depois eu volto, vou adiantar bastante. Essa aqui foi uma das primeiras publicações recentes, agora de 9 de novembro de 2011, e eu fiquei muito contente de ver essa revista Veja, de novembro do ano passado, falar sobre isso, apesar dela ter trazido aqui só um pedacinho na capa. ONGs, as do bem, a maioria pagam pelas corruptas. Eu fiquei muito empolgado com essa reportagem, porque finalmente um veículo de comunicação desse porte traz essa verdade em discrepância a tudo que é sempre dito. Eu não sei se é um artifício de marketing, etc., meter o pau em determinados setores, mas o que metem o pau nas entidades sem fins lucrativos, ou seja, em nós, é absurdo. E nós não conseguimos ainda, ao longo desses últimos 20 anos, pelo menos, que é o tempo que eu estou mexendo com isso, nós não conseguimos ter um interlocutor à altura, em nível nacional, para falar, olha, tem ONG que não presta, mas tem ONG boa. Tem gente que não presta, mas tem gente séria que se dedica a isso há muitos anos e faz e acontece. A reportagem é essa. Quem paga o pato são as boas. E aqui fala do número e etc. e tal, eu quero destacar esse pedacinho aqui. A maioria é do bem. As ONGs usadas por políticos malandros para desviar dinheiro do governo federal emporcalham a imagem de todas as associações e fundações, mas elas são minoria. E aqui tem um número, das 340 mil ONGs existentes no Brasil, 99,4% não recebem dinheiro do governo federal. Eu não diria que o fato delas não receberem dinheiro do governo federal, ou estadual, ou municipal, quer dizer que elas não deixam de ser corruptas. Mas é um número absurdo.
E a mídia toda explora, e nós deixamos que seja explorado, todos nós que estamos aqui, que trabalhamos para uma entidade sem fim lucrativo, deixamos que isso aconteça, a mídia explora o lado do mal dessas entidades. Nós tivemos já a terceira CPI das ONGs no Congresso Nacional. Já passamos por 3 CPI das ONGs. Esse é o número de entidades que existe no Brasil, realmente. Esse é o número, é uma pesquisa do IBGE, a última que existe. Estamos aqui com 340 mil entidades sem fins lucrativos no Brasil, divididas dessa forma. Na área da religião, 83 mil, defesa de direitos, 60 mil, patronais, 58 mil, saúde, 4 mil e pouco, outras aqui que não se enquadraram em nenhuma, 21 mil e poucas, mas realmente estamos dentro de 340 mil entidades. Qual percentual dessas entidades seria interessante ou faria sentido em se fazer uma CPI no Congresso Nacional das ONGs do Brasil? Quantas? 1% de 340 mil dá quanto? 3.400, digamos? 10% daria 34 mil. Este percentual é razoável de se atribuir a essa CPI que houve, a CPI das ONGs do Brasil? 1% delas? Vamos analisar 1% de um contexto. Estatisticamente, eu teria um número razoável para trabalhar em cima dele? Teríamos? 1% não teria. 3.400 entidades, então, não seria um percentual aceitável para fazer uma CPI das ONGs. Essa última CPI das ONGs que nós tivemos no Congresso, vocês sabem quantas entidades estavam sendo fiscalizadas por essa CPI? 1% daria 3.400 da ONG do país. Quantas foram investigadas nessa última CPI das ONGs? 200, 300... 30? Pô, mas você está baixando, pensei que você ia aumentar. 50? 18. 18 entidades sem fins lucrativos, basicamente com sua atuação voltada lá no Norte e Nordeste por uma situação específica, foram investigadas pelo Congresso Nacional, e a essa investigação de 18 pessoas jurídicas foi atribuída o rótulo de CPI das ONGs brasileiras. E aí a mídia mete o pau, a CPI das ONGs vai ouvir, vai acontecer, a CPI das ONGs. O leitor, o cidadão que não participa como nós do dia a dia, vai formando essa falsa impressão que só tem bandido nas ONGs. E ONG, entidade de terceiro setor, entidade sem fim lucrativo, é tudo a mesma coisa. Estamos tudo dentro de um mesmo balaio chamado, em última análise, terceiro setor. E o que nós fizemos, o que nós, entidades sem fins lucrativos, fizemos para desconstituir essa ideia que o Congresso Nacional prega da CPI das ONGs, analisando 18 pessoas jurídicas? Nada. Estou falando no nível local e etc, pode até ser que alguma entidade tenha falado alguma coisa. Mas no nível nacional, já que a coisa foi tratada em nível de Congresso Nacional, o que foi feito? Nada. Para o leitor, para o cidadão, para a pessoa que compõe a opinião pública, então o que fica? As ONGs não prestam. Elas são um poço de desvio de dinheiro público, elas têm que ser fiscalizadas, sim. Elas têm que ter um decreto de suspensão do repasse de dinheiro, elas têm que ser colocadas na berlinda, elas têm que ser apedrejadas, elas têm que ser acabadas, porque é um poço de desvio de dinheiro público, é um antro de corrupção, elas não prestam, etc, 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 tudo que vocês estão acostumados a ver. Eu não sei quanto a vocês, mas isso me incomoda absurdamente. Toda vez que eu leio uma pataquada escrita por alguém que claramente não sabe do que está falando, eu fico muito nervoso, para falar uma palavra bonita, e tento, dentro das minhas possibilidades, que são restritas, escrever sobre isso, publicar alguma coisinha aqui e ali, mas isso perto de uma CPI do Congresso Nacional é nada. Eu odeio um ditado popular,
odeio. Aliás, eu odeio ditados populares, mas esse eu odeio mais. Que é a união faz a força. Quer coisa mais piegas do que esse negócio de união faz a força? Mas não tem nada que se aplique melhor a essa nossa situação do que isso também. Eu estava falando com o Dr. Palma e com o Dr. Bertelli mais cedo, da dificuldade que é das entidades se unirem em prol de um objetivo comum. Em prol de qual objetivo? Atender o usuário. Todos nós existimos para atender o usuário. O usuário do SUS, o usuário da assistência, o usuário da educação. O CIE existe para fazer algo que ninguém mais faz nesse país. Tem outras entidades parceiras e co-irmãs que desenvolvem a mesma área, mas não tem nenhum órgão público que faça isso, que é pegar aquele estudante e trazê-lo para o mercado de trabalho para ver, primeiro, se é aquilo que ele realmente vai gostar para fazer pelo resto da vida. E eu fui estagiário do CIE durante 4 anos, na época da minha faculdade, e pude ter a possibilidade da confirmação daquilo que realmente eu queria. E tem outros, o Dr. Bertelli me falava agora, nós vamos fechar esse mês com 550 mil estudantes atendidos pelo CIE. E é este CIE, que é ONG, que é uma entidade sem fim lucrativo, que é misturado nesse rol de corruptos. Eu falei de 3 CPI das ONGs, a primeira CPI foi dos anões do orçamento. Lembram aqueles deputados baixinhos que desviavam dinheiro público das ambulâncias, etc, etc? CPI das ONGs. E as ONGs da educação e da assistência social que não faziam atendimento da saúde também foram rotuladas indevidamente por causa daquilo. Bom, deixa eu tentar voltar aqui, porque a gente acaba se empolgando num determinado momento. ONGs existem e operam praticamente em todos os países do mundo, mas fatos que levaram à demissão de ministros indicam que, no Brasil, a relativa facilidade para a criação dessas instituições deixou brechas que se aproveitam políticos corruptos para desvio de recursos, não faltando casos de ONGs registradas em nome de laranjas e com endereços falsos e inexistentes. E é verdade. Existe uma facilidade muito grande de criação dessas entidades, e isso me preocupa porque quando isso começa a ser muito batido, logo, logo vai vir uma regra de restrição de criação dessas entidades. Ou seja, ao invés de atacar a causa, a gente ataca a consequência. Na Rússia, por exemplo, só se criam entidades sem fins lucrativos que o Putin autoriza. Se ele não autorizar, não é criado. Então, quando começa a bater muito em determinadas teclas, e comparando isso com o histórico que a gente tem, logo, logo eu já imagino um decreto baixado para dificultar ou atribuir requisitos que a própria Constituição não trouxe hoje. Mas, enfim, o nosso querido Brasil, a nossa Constituição fala lá no artigo 1º que existem alguns fundamentos como premissas de atuação e de aplicação dessa Constituição. Alguns fundamentos do nosso querido Brasil são a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O artigo 3º da Constituição traz os objetivos da nossa República, do nosso Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha só a amplitude que é cada inciso desse. Sobre o solidarismo eu vou falar um pouco, porque tem a ver com a função social e etc. E é daqui que surge o gancho. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza. Olha que objetivo forte, pretensioso, que em 88 os nossos constituintes estipularam. Mas, enfim, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Promover o bem de todos. Imagina o quão amplo é isso? Eu imagino se esses objetivos estivessem escritos num estatuto de uma fundação, se a curadoria de fundações iria aprovar, e quanto de patrimônio o curador de fundações exigiria dessa fundação com o objetivo desse de promover o bem de todos. Mas, enfim. E lá no artigo 6º, também estão previstos os direitos sociais que o Constituinte entende que o cidadão que viva,
que para viver de forma digna tem que ter. Quais são esses direitos? A educação, a saúde, a alimentação, essa alimentação foi incluída agora por uma emenda de 2010, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Esses são os direitos que nós, cidadãos, temos garantidos pela Constituição. Lá mais para frente a Constituição vai falar que o salário mínimo deveria custear tudo isso, mas é outra história, não vamos entrar nessa discussão. E quem é que tem que nos dar tudo isso? A Constituição também fala, o Estado, por meio da arrecadação dos tributos que a gente paga, Estado, a União, Estados e municípios, e lá no centro a gente tem um painel eletrônico que nos lembra todo dia, e Jovem Pan também nos lembra todo dia de quanto é isso. Então, o Estado arrecada isso de contribuição de todos nós para nos devolver esse direito social que a própria Constituição determina, todos esses direitos, para que tenhamos, então, uma dignidade enquanto cidadão para viver. O Estado, enfim, evoluiu. No livro eu dou um pouco mais de detalhes sobre isso, mas todo mundo sabe. Evoluiu do Estado liberal, social e etc. E hoje estamos aqui sob a égide do Estado Democrático de Direito, onde temos garantia de direitos fundamentais individuais, temos uma ampliação enorme dos direitos do cidadão. Há uma incapacidade do Estado em atender a todos, isso é claro, e a privatização ou a concessão, recentemente, em que pese ser um tema técnico, profissional, de certa maneira exterioriza a dificuldade do Estado em atuar dessa forma. Há a inegável participação das ONGs nas atividades do Estado, tudo isso por conta da liberação da Constituição de 1998. O Estado, ele pode ter várias facetas. Pode ser um Estado forte, grande, máximo, intervencionista, protetor, fiscalizador, garantidor, um Estado elefante, que alguns economistas falam, um Estado inchado, estatizador, mas também pode ser um Estado mínimo, apoiador, fomentador, regulador, fiscalizador, eficiente, enfim. Cada item disso aqui pode ser motivo de uma discussão enorme, etc, etc. Qual é o Estado que nós brasileiros queremos? As eleições dizem. Em 2010 nós dissemos que Estado a gente quer, e agora esse ano a gente vai ter de novo a possibilidade de dizer que tipo de Estado em nível municipal nós queremos. Essa é a democracia. Aqui fala dos tentáculos do Estado. O início da campanha eleitoral traz à tona a discussão sobre a necessidade de um Estado forte no Brasil, mas o debate pode esconder apenas o desejo de um Estado grande, que é diferente de Estado forte. Gordo, tentacular, porque não precisamos dele. Então, democraticamente e periodicamente, nós escolhemos o Estado que a maioria gostaria de ser. Só que esse Estado não consegue cumprir essa obrigação constitucional de nos dar ou de nos permitir gozar de todos aqueles direitos sociais que o artigo 6º da Constituição traz. O Estado precisa buscar parceria. Ele precisa buscar parceria para conseguir prestar ao usuário que paga aqueles impostos, dar a ele aquele serviço que o artigo 6º da Constituição determina. E isso não é pecado. Buscar a parceria não é pecado. E é aqui que a gente entra, nessa parceria com o Estado, para fazer com que o usuário se beneficie daquilo que a própria Constituição fala que ele tem direito. Não só a nós, entidades sem fins lucrativos, mas, obviamente, outras pessoas jurídicas, não necessariamente sem finalidade lucrativa, a partir do sistema capitalista que vige entre nós. Então, é feita essa parceria do público com o privado, basicamente do Estado com as entidades sem fins lucrativos, que é aqui o nosso métier, e é o que nós vamos falar. Em que pese ONG ser uma palavra hoje descriminalizada ou discriminada, o fato é que nós somos. Querendo ou não, somos ONG, querendo ou não, somos entidades sem fins lucrativos, queremos ou não, compomos o terceiro setor,
e na cabeça de um desavisado tudo isso viram coisas complicadas que nem sempre ficam claras. Nós fomos descobertos, entre aspas, em 1500, a primeira entidade sem fim lucrativo no Brasil que ainda está funcionando hoje está lá em Santos, que é a Santa Casa de Santos, criada em 1543, ou seja, 40 e poucos anos depois do descobrimento. Veio para cá um sobrinho da Rainha Leonor e instituiu a Santa Casa de Santos, porque Portugal, historicamente, tem o costume, a palavra não é costume, mas vai essa mesmo, de criar santas casas, e hoje nós temos 2.500 santas casas no Brasil, funcionando e etc. Algumas criadas há mais de 400 anos. Para vocês terem ideia, o Brasil começou a existir enquanto país a partir de 1808. Quem estudou e quem leu os livros mais recentes sabe que a chegada da família real fugindo de Napoleão fez com que o Brasil efetivamente começasse a nascer como nação em 1808. Tem 200 e poucos anos. É muito pouco tempo de idade, mas também é bastante tempo para que a gente pudesse ter aprendido com erros dos nossos antepassados. E o CIEE está indo aí para o seu 50º ano, daqui a 2, 3 anos, vai fazer 50 anos já de atuação especificamente nessa área. Já falamos das entidades, já falamos disso aqui, que finalmente alguém viu com um pouco melhor olhos essas entidades. Eu escrevi uma carta para a Veja, elogiando a matéria, etc. Saiu na edição seguinte, inclusive. Esses atores da sociedade, o Dr. Palma adiantou do terceiro setor, que é terceiro porque tem 2 outros antes, né? O primeiro, que é o Estado, e o segundo, que é a iniciativa privada, e o terceiro se enquadraria aí, então, como essas entidades que são privadas na sua essência, mas são públicas na sua finalidade. Temos a lei, que não vou falar dela, porque se a gente for falar dela, a gente só fala dela, e não é esse o objetivo hoje, mas existe todo um contexto do surgimento dessa nova lei, 12.101, que é a lei do SEBAS. É uma lei que eu sempre falo, e desde quando a lei era projeto, eu sempre falava que as entidades vão pagar muito caro por terem se omitido em discutir com mais força ainda isso no Congresso Nacional. As entidades se uniram, foram para Brasília, discutiram com os deputados, mas poderiam ter discutido mais se houvesse um empenho maior de todo mundo. A lei saiu muito melhor do que estava no projeto, mas ainda trouxe algumas máculas e algumas restrições que as entidades ainda vão pagar um preço caro por elas. Enfim, acho que até aqui mesmo nesse auditório, em outras oportunidades, eu já falei disso, mas não vamos tratar, por exemplo, da demonização do CNAS, que é um assunto que eu gosto, mas se a gente for falar dele, não vai dar tempo. E hoje nós temos basicamente esse cenário normativo, temos leis e decretos e instruções gerais que se aplicam às nossas áreas, às 3 áreas, e para cada uma das 3 áreas a gente tem regras específicas. Assistência social, educação e saúde, temos aí portarias e instruções normativas e leis e decretos que fazem com que, pelo menos nós advogados, tenhamos que nos debruçar sobre o estudo de todas essas coisas, né, Nilson? Estudar e mais estudar, e achar que entendeu, e depois achar que não entendeu, e aí vem uma norma para suprir a deficiência daquela que é mais complexa ainda, e aí vamos levando a vida como Deus permite. Existe uma ADIM contra essa lei 12.101, ainda não tem liminar, também não sei se vai ter, enfim, há todo um contexto disso, mas o relator é o Gilmar Mendes, pretende-se imputar a inconstitucionalidade a vários artigos dessa lei. Já existe um parecer da Procuradoria-Geral da República concordando de todos esses a inconstitucionalidade só de 2 artigos, mas aí é uma outra história que com o tempo a gente conversa. O terceiro setor, lá no livro, na página 65 que eu falo, eu defino, digamos assim, se é que pode se definir, é o conjunto de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que realizam atividades em prol do bem comum e auxiliam o Estado na solução de problemas sociais. Só que aí aparecem, o que eu adiantei, dos vários terceiros setores. Se partirmos da premissa que essas pessoas jurídicas sem fins lucrativos devem realizar atividades em prol do bem comum,
tem algumas entidades que também são sem fins lucrativos, que não necessariamente tenham isso por norma e por objetivo imediato, não em linhas gerais, mas talvez com um público mais restrito. E aí nós temos alguns exemplos. Federação das Entidades Filatélicas do Estado de São Paulo. Associação Brasileira de Criadores de Zebu, criada inclusive em 1919, lá em Uberaba, uma entidade tradicional, e promove uma feira nacional todo ano, que até os presidentes da República fazem questão de ir lá sempre. Ajuda a vaca, mas não ajuda a gente. Ajuda a vaca bem também. Associação Brasileira dos Colecionadores de Uísque. APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados. A SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Instituto dos Advogados de São Paulo, Associação AACD, Instituto Fernando Henrique Cardoso, Instituto Ayrton Senna, Instituto Itaú Cultural, o Greenpeace, Irmandade da Santa Casa de Santos e o glorioso São Paulo Futebol Clube. Todas essas... Por que a ACD está aí, Adora? Eu achei que não, a assistência à criança deficiente. Por quê? Por que a ACD estaria aí? Ah, não, é exemplo só. São os vários terceiros setores. O que eu quero dizer é o seguinte: o glorioso São Paulo Futebol Clube, ele é uma entidade sem fim lucrativo, regido pela mesma legislação que a Santa Casa de Santos, que o CIEE, que a Associação dos Criadores de Boi Zebu. É a mesma lei que rege essa gama e essa amplitude de entidades sem fins lucrativos. E hoje nós podemos criar uma entidade qualquer para fazer qualquer coisa, desde que o fim seja lícito. E para criar essa entidade, nós precisamos só de 2 pessoas. O Código Civil exige no mínimo 2. Então, nós 3 aqui, ou nós 100 aqui, podemos agora criar um estatuto, fazer uma ata de reunião, levar no cartório. Hoje é quinta, terça-feira nasce uma pessoa jurídica sem fim lucrativo que possa, a partir daí, galgar N situações. Agora, será que todas essas entidades regidas por essa mesma legislação têm como fim primordial realizar atividades em prol do bem comum e auxiliar o Estado na solução de problemas sociais? O São Paulo certamente tem. Agora, será que as outras entidades... Por isso que no livro eu falo da minha inquietude em relação à permanência de entidades tão vastas dentro de uma mesma legislação, dentro do tal terceiro setor. E eu defendo lá uma tentativa de classificação dessas entidades de alguma outra forma. Há um autor de Curitiba, o Tarso, por exemplo, que fala de um 4º setor. Eu não sei se precisamos de um 4º setor ou de um 5º setor. O que eu sei é que a gente precisa depurar um pouco mais o que é terceiro setor, e a partir daí o que é ONG, e a partir daí o que é associação sem fim lucrativo, a partir da sua função social, para que a gente não fique exposto e fique dentro do mesmo balaio que as 340 mil entidades que existem no Brasil e que aquelas 18 que foram objeto de uma CPI do Congresso Nacional. É um assunto árduo, demandaria uma série de coisas, etc. Existem alguns projetos de lei não, alguns estudos de criação, inclusive, do Estatuto do Terceiro Setor. Estamos no meio aí de uma iniciativa da Presidência da República de criação ou de definição do marco regulatório do terceiro setor. E esse negócio de marco legal é interessante, que toda hora tem um marco legal, né? Marco legal disso, marco legal daquilo, e para mim marco legal é um marco, é aquele acontecimento que efetivamente mudou a regra do jogo, mudou o caminho que até então era trilhado. Muita gente fala que a lei das OCIPs, a 9790 de 99, é o marco da participação da sociedade civil junto ao poder público. Eu não vejo isso. É uma lei bonitinha, está lá, etc. e tal. Nós temos quase 6 mil entidades no Brasil que já receberam do governo federal, do Ministério da Justiça, esse título de organização da sociedade civil de interesse público, mas na prática, alguém pode me dar um exemplo de atuação de uma OCIP em nível nacional que faça jus a toda essa divulgação que teve de OCIP? Não tem. Eu tenho... Pois não?
Sim. Vamos colocar. É em nível nacional a sua? Sim, a titulação é do Ministério da Justiça, em que pese existirem leis estaduais e municipais também de OCIP, mas na hora do debate nós vamos conhecer a sua entidade. Então, são esses vários terceiros setores que eu chamo no livro que me incomoda e que eu quis dividir com os eventuais leitores dessa circunstância. E aí a gente entra especificamente no tema que é função social, que acaba tangenciando tudo que a gente está falando. E é uma grande dificuldade de se definir o que é a função social. Quando eu me dediquei ao assunto, eu achei que ia ser fácil, mas me deparei com uma dificuldade técnico-científica bastante grande de identificar a própria expressão função social. Mas, enfim, esse aqui está mais resumido. A função social seria, então, a finalidade legal a ser cumprida por um instituto jurídico que atua em prol de um conjunto de cidadãos visando a promoção do interesse social destes. Ou, numa forma mais ampliada, seria a obrigatoriedade do desempenho de uma atividade em prol de todos. Em prol de todos. Migrando-se do subjetivismo individual para algo mais amplo, mais abrangente, que respeite os interesses dos cidadãos, mas que sobreponha a necessidade da coletividade sobre os desejos individuais. E isso é difícil. E nem sempre as entidades conseguem fazer isso de uma forma definitiva. E nem sempre algumas outras entidades que convivem junto conosco dentro de um mesmo nicho de mercado conseguem extrair da sua atividade e da sua realidade, às vezes dos seus documentos sim, às vezes da sua realidade não. Às vezes você olha um relatório de atividades da entidade e confronta aquilo com o estatuto e você vê que falta aí alguma coisa para que aquele estatuto, que normalmente é feito de uma forma genérica e ampla, se concretize na prática e atenda aquilo que a entidade se propôs a atender. É difícil. Todas as entidades do terceiro setor possuem função social, então, a partir dessa discriminação ou dessa contextualização, por isso que eu defendo lá, não defendo, mas sugiro a classificação das entidades em separar aquelas que trazem benefício à população e cujas atividades têm interesse social, daquelas que trazem benefício direto somente àqueles que delas participam e que são os seus únicos destinatários. São os... Para frequentar um clube desse, você não só pode frequentar se for associado. Se for associado, você tem que pagar uma mensalidade, ou uma joia, ou uma anuidade, seja lá o que for. Então não é. Não é qualquer um que pode sair daqui agora e ir lá para a Hebraica e usufruir de todas as benesses que ele te promove, em que pese ser ele uma associação sem fim lucrativo. Mas será que ele possui função social no sentido abrangente da sociedade? É claro que ele deve possuir uma função social, especificamente no que diz respeito aos seus associados, à sua função enquanto pessoa jurídica, por exemplo, mas estamos falando aqui de uma função social em nível nacional. Estamos falando de assistência social, artigo 203 da Constituição, e que é onde os fiscais do INSS ou os auditores sempre batem. Esta entidade atende a quem dela necessitar, ou a quem dela necessitar, que é uma expressão que está escrita na Constituição, é algo extremamente complexo. E há algumas resoluções, algumas normas jurídicas que tentam interpretar o que diz aquele a quem dela necessitar, a partir, por exemplo, de uma resolução do CNAS, que fala que a pessoa, para se beneficiar daquilo, tem que estar em vulnerabilidade social. O que é estar em vulnerabilidade social? E aí a gente passa a entrar numa série de questões conceituais, filosóficas, técnicas, etc., de discriminação e de subdiscriminação, que às vezes a gente se debruça tão fortemente nessas questões que a gente esquece o usuário lá na ponta, que dia após dia passa fome, não tem educação, tem frio, etc. Isso é muito angustiante.
eu fui conselheiro do CNAS 2 anos. 2 anos. Eu ia para Brasília todo mês, com passagem custeada pelo governo, com hotel custeado pelo governo. Eu tinha uma diária para comer, táxi, etc., que não dava, mas tinha. E toda vez eu voltava de Brasília, a hora que eu sentava no avião, eu pensava, o que será que o usuário, e pelo caminho até o aeroporto você via pessoas em vulnerabilidade social, ou pelo menos eu queria crer que aquelas pessoas estavam em vulnerabilidade social, porque existem regras para se classificar a pessoa dessa forma, por nível de quantidade de salário mínimo per capita, familiar, etc., etc. E às vezes por um detalhezinho você sai da situação de vulnerabilidade para um outro patamar e na prática sua vida não melhorou nada. Enfim, toda vez que eu voltava eu pensava, será que o usuário da assistência teve a sua vida melhorada ou pode vir a ter a sua vida melhorada a partir dessa reunião que eu tive hoje e a partir do custo que eu, junto com os outros 35 conselheiros, que são 36, o meu custo, somados aos outros 35 conselheiros, será que este custo foi revertido e nós produzimos algo que viesse ao encontro daquele usuário que precisa daquilo lá? E várias vezes eu respondi essa pergunta negativamente. Por quê? Porque quando você junta 36 pessoas numa mesa para discutir determinados assuntos, ou até em grupos menores, a discussão vai tomando força e vai tomando uma situação e uma circunstância que às vezes você fica 4 horas falando de um assunto e você não avançou nada. Mas aquela discussão foi importante, até para homogeneizar o pensamento de todo mundo. Mas na prática, quem está de fora quer ver a prática. Na prática, ela não foi produtiva, ela não teve um acontecimento mensurável ou palpável. Quando eu vi que o Romário, nosso deputado hoje, reclama que ele quer trabalhar e não deixam, e ele quer trabalhar e não permitem, quando eu vejo o Tiririca também, que foi a todas as sessões do Congresso, e ele fala para a mídia que tenta trabalhar, mas não consegue, ou trabalha-se muito no Congresso e produz-se pouco, eu, de certa maneira, entendo o que eles estão falando, porque você efetivamente se dedica muito a alguma coisa, você discute muito alguma coisa, e a democracia permite que isso aconteça, e a técnica dos assuntos permite que isso aconteça, mas na prática, no fim do dia, você não chegou muito a lugar nenhum, você deu um passo muito pequeno e que às vezes não é mensurável e não é palpável para quem está de fora. E isso é muito angustiante. Então, a história de trazer o interesse social, de identificar a quem dela participa, é muito complexo. Eu atendo uma entidade aqui no Sumaré, é uma entidade religiosa que mantém uma creche, e essa creche é destinada a atender os filhos das empregadas domésticas que trabalham no bairro. Essa entidade tem certificados, inclusive o SEBAS, há mais de 40 anos, etc. e tal, e há uns 2 anos ela requereu a renovação do certificado e mandou o relatório de atividades como fazia ao longo dos 40 últimos anos. E ela teve o certificado indeferido, por conta de uma representação fiscal, inclusive, porque os auditores entenderam que o público que aquela entidade atende, que aquelas crianças, aquele público não está inserido dentro do contexto do que é vulnerabilidade social. Porque aquelas empregadas domésticas que trabalham no Sumaré, em linhas gerais, ganham mais do que 1 salário mínimo ou do que 2 salários mínimos, porque elas trabalham em casas que têm a renda familiar mais alta. Então, por conta deste enquadramento, aquelas crianças que tiveram a sorte ou o azar de serem filhas de empregada doméstica, que ganham mais de 2 salários mínimos, não poderiam ser atendidas ali naquela creche. E por conta disso, aliás, até poderiam continuar sendo atendidas na creche, mas a creche não poderia mais gozar dos privilégios atribuídos pelos certificados
o SEBAS principalmente, porque o público que ela atende não é aquele a quem dela necessitar. Mas nos últimos 40 anos foi assim, meu amigo. E o problema da lei, um dos problemas da lei 12.101, que eu sempre falo, é não tem regra de transição. Aquele certificado das irmãs, que nos últimos 40 anos foi renovado a cada 3, então passou-se por processos de renovação, por vários processos de renovação, a partir de um determinado momento alguém falou, não, agora não pode ser mais e você tem que pagar retroativo dos últimos 5 anos dos impostos que você deixou de recolher. E o governo queria que fossem 10. Teve que vir o Supremo, baixar a súmula vinculante número 7, se eu não me engano, para falar, não, a retroatividade só pode ser dos últimos 5 anos. E a nova lei fala que, a partir do momento em que se consegue aferir que a entidade deixou de cumprir a legislação, seria o momento em que ela deveria perder o certificado. Por isso que eu falei que, às vezes, você sai de uma determinada situação e vai para outra, do ponto de vista técnico, formal, e a sua situação não muda. É a mesma coisa do desconto da faixa salarial do imposto de renda. Você ganha até 1.000 e uns quebrados, você não paga nada de imposto. De tanto a tanto, você pula de uma alíquota de 20 para 27,5. Na prática, você vai receber menos. Você teve um aumento de salário e vai receber menos no bolso. E aí essa entidade, só para falar, nós recorremos dessa representação fiscal, tem 2 anos e meio, até hoje não há nenhuma decisão nesse sentido, mas enfim, alguém pode falar, realmente, do ponto de vista técnico e de enquadramento legal, este público atendido por essa entidade não é considerado de vulnerabilidade social, se não se faz assistência social gratuita a quem dela necessitar, e se não é assim, você descumpre a legislação e tem que perder o SEBAS. Enfim. Função social, então, das entidades nossas do terceiro setor. Identificação de ações realizadas pelas entidades sem fins lucrativos que visam o bem-estar do cidadão, o que, consequentemente, repercutirá no aprimoramento da coletividade em todos os seus aspectos. E aí eu faço um link da função social com o princípio da solidariedade. É um link mais técnico, mais acadêmico, que no livro está mais especificado. Mas o princípio da solidariedade é constitucional, vem lá do artigo 3º. Aqui são algumas afirmações que eu faço, lá na página 144. A ação dos entes do terceiro setor é imantada pelos interesses da coletividade e não por seus próprios. Então, quando eu vejo uma ONG criada por alguém e essa ONG queria só fazer tal coisa, eu já separo porque aquela tal coisa não necessariamente era direcionada aos interesses da coletividade. É o dever de agir em prol da sociedade, sem exigir contraprestação de qualquer natureza. O dever de ação em prol da sociedade é decorrência lógica, direta e inafastável da aplicação exatamente do princípio da solidariedade. A função social das entidades do terceiro setor materializa o princípio da solidariedade a ser compreendido como um dever de solidariedade ou um dever social. É um assunto meio chato, mas enfim, tem que passar por ele. E aí também no livro eu falo o que motiva as pessoas a atuar voluntária ou filantropicamente. Eu dou alguns exemplos lá, da Eudósia, do John Wood, que era da Microsoft, e saiu da Microsoft para criar bibliotecas ao longo do mundo. Tem aquele livro, sair da Microsoft para fazer alguma coisa, agora não me lembro, mas é do John Wood, que é muito interessante. Do Gerdau, do Rampeter, e a Ruth Cardoso fala: o terceiro setor é o caminho para uma ação social consequente e eficaz. Enfim, o terceiro setor é eficaz na execução de políticas públicas. Efetivamente, o terceiro setor ajuda o Estado, nas suas áreas de deficiência, a fazer com que o cidadão tenha acesso a aqueles serviços ou aqueles direitos que a Constituição fala que todos nós temos, que estão lá no artigo 6º. Elas efetivamente são parceiras, elas agem em benefício disso, e aí tem a história do empoderamento, que eu também falo, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas, enfim, que tem que ser usada. Eu também defendo, no livro, que o terceiro setor deveria ser autofágico, ou seja, cumpriu a sua finalidade, ela tem que acabar. Porque, teoricamente, ele só existiria, ou as entidades só existiriam, para contornar aquele momento de deficiência do Estado em atender o cidadão da forma digna que a Constituição manda.
Historicamente, a gente não tem esse acontecimento na nossa sociedade. Então, infelizmente, não é isso que acontece. O sucesso do trabalho das entidades do terceiro setor deveria importar na sua extinção, se o Estado fizesse o que lhe manda a Constituição. Enquanto a sociedade estiver como está, porém, as entidades do terceiro setor são absolutamente necessárias. Elas são necessárias para o cidadão, elas são necessárias para a organização administrativa e democrática do país, e elas são necessárias, e a união delas é necessária para que tudo isso aconteça. E essa união, eu já cansei de falar nisso, eu reconheço que é utópico, mas a cada dia que passa, a gente vê interesses da sociedade tratados de uma forma que não deveria ser, e esses interesses não são confrontados por nós da sociedade civil, porque a gente não consegue, por mais que a gente tente, por mais que a Dora se debruce sobre esse assunto, por mais que o Palma também faça isso, por mais que a Nilce, que é a OAB de São Paulo, que tem uma comissão do terceiro setor, por mais que a gente tente, a gente não consegue, a gente até consegue falar a mesma língua, mas na hora de pôr a mão na massa, por um motivo ou por outro, por uma circunstância ou por outra, a gente não consegue efetivamente unir o esforço da forma que deve ser unido para falar uma língua só em defesa das entidades que, em última análise, falam, as entidades falam em defesa do usuário. A gente tem até um processo lento, tem 20 anos, a Dora tem mais anos que tá nessa luta, mas, enfim, a gente não pode esmorecer, porque pelo menos a pequena vitória que a gente tem concretiza-se numa grande vitória e vamos levando a vida como Deus permite. Eu escrevi outros livros de outras áreas, aqui são 2 deles, essa apresentação vai estar disponível no site do CIE, se eu não me engano, então vocês vão poder ter acesso a ela sem problemas e ver o slide com mais tranquilidade. Existe a revista de Direito do Terceiro Setor, que é uma revista que já tem 5 anos, nós estamos no número 10 agora. É um periódico técnico da área do direito que visa discutir o terceiro setor sob a visão técnico-jurídica apenas. Ela é da editora Fórum, que é lá de Belo Horizonte, quem tiver interesse. Eu, junto com o Dr. Gustavo Justin de Oliveira, que é professor de Direito Administrativo da USP, criamos essa revista e continuamos mantendo-a até agora. Ela está no número 10, agora nesse semestre. E esse é o livro que vocês vão receber, onde basicamente eu delineio com mais profundidade esses assuntos. Eu gostaria de novo agradecer muito a atenção do Palma, a atenção do Tobertelli, a Nilce pela gentileza de sempre poder compartilhar comigo e eu com ela dessas nossas agruras do direito na área do terceiro setor. Tomara que tenha sido produtivo para vocês, tomara que o livro ajude a alguma coisa, nem que seja para colocar embaixo do monitor, para ficar mais alto. Muito obrigado pela atenção e um abraço. Nós vamos começar o debate, só aguardar um pouco, por favor, sentados. Agradecemos a exposição do palestrante e informamos que será publicado no site do CIE, no prazo de 10 dias, a apresentação audiovisual desta palestra. Antes de darmos início aos debates e esclarecimentos sobre o tema tratado, comunicamos que foram arrecadados 160 quilos de alimentos. Agradecemos as doações e pedimos que todos fiquem atentos, por favor, à data de validade dos produtos, pois temos recebido alguns alimentos com data vencida. Solicitamos àqueles que desejarem efetuar perguntas que levantem a mão. A nossa colaboradora da área de Relações Públicas levará o microfone ao local onde se encontram. Pedimos que a pergunta seja objetiva, clara e aborde o assunto tratado, a fim de que o palestrante possa respondê-la de forma concisa. Os participantes que estão no auditório Mário Amato e no saguão do térreo e desejarem efetuar perguntas, solicitamos que as façam por escrito e entreguem a uma de nossas colaboradoras.
bom dia. Meu nome é Adélia, eu sou professora de uma escola técnica na cidade de Barueri. Estou, inclusive, com 14 alunos dos cursos de secretariado e administração. E, em nome dos alunos, eu queria agradecer a explanação, que foi bem esclarecedora e agregou bastante conhecimento para nós. A minha pergunta: no seu livro, existe, em algum momento, a informação sobre números de usuários atendidos, além da geração de empregos para o terceiro setor, visto que as entidades têm também esse papel de oferecer emprego para quem quer trabalhar com o terceiro setor? E queria também acrescentar que, durante um tempo, eu trabalhei como voluntária numa OCIP, melhor dizendo, e comparando o meu trabalho como voluntária numa OCIP e agora trabalhando remunerada numa escola técnica, o retorno que nós temos do público, do usuário, como você disse, é infinitamente muito mais grandioso do que quando você trabalha com um público direcionado que só vai buscar educação e informação. O usuário realmente ele fica muito grato ao nosso trabalho e ele aproveita muito mais o conhecimento que a gente tem para passar. Obrigada. Muito bem. Débora, né? É? Adélia. Adélia. Desculpe, Adélia. Adélia, infelizmente o livro não traz essa estatística que você fala, até porque o projeto era na área do direito e eu tive que me ater a questões mais conceituais, etc., ligadas ao direito. Então, infelizmente, não era o objetivo inicial fazer essa pesquisa estatística e numérica, e nem teria tempo também. Vou deixar aí para os sociólogos e outros profissionais da área fazerem isso para nós. E é o que você fala, o usuário, a gente que vivencia a entidade, a gente que está em contato direto, e vocês muito mais do que eu vou eventualmente na entidade a partir de uma necessidade específica, mas vocês estão lá todo dia. Alguém aqui é da Barão de Souza Queiroz? Você, por exemplo? Lá é um lugar absurdamente interessante de se visitar, porque você vê as crianças ali recebendo aquele serviço, você vê a assistência se materializando, a educação se materializando, e uma entidade que foi criada em 1874, quer dizer, tem 100 e tralalá de anos que a entidade faz aquilo, tem uma história linda, tem fotos daquela época e comparadas com as de hoje, do mesmo serviço sendo desempenhado. Então, é muito gratificante. O usuário efetivamente reconhece isso. Então, se for feita uma pesquisa com o usuário, não só da assistência, da educação ou da saúde, eu tenho certeza que os patamares de contentamento são altos. É claro que há críticas com relação ao modelo de parceria, com relação à forma do instrumento jurídico que foi pensada. Eu também sou um crítico deles. Aliás, essa reunião da Presidência da República, que vai estipular um novo marco regulatório, eu estive em Brasília no seminário internacional que tratava disso, e me parece que algo que foi unânime é que o convênio não é um instrumento jurídico adequado para regulamentar esse tipo de relação entre as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e o governo. O convênio virou um coringa que tudo que você não sabe o que faz, coloca o nome de convênio. E do ponto de vista jurídico, o convênio tem uma série de requisitos a serem cumpridos para que ele efetivamente seja considerado convênio. Então, me parece que nesse evento, e me parece que o marco regulatório deve sair nesse sentido, que o convênio não é um instrumento jurídico adequado. Nós temos outros instrumentos jurídicos mais específicos que podem ser usados, como o termo de parceria, por exemplo, que muitas vezes uma relação jurídica exige a realização de um termo de parceria, mas como as pessoas não sabem bem o que é, na hora H chama de convênio. Então, mas eu concordo com você que o usuário realmente é grato, digamos assim, não a nós ou ao governo, é grato pela sistemática que o possibilitou a ter acesso a determinado serviço.
eu não gosto que se segmente quem é que disponibiliza o serviço. Se é o Estado, se é a entidade, se são os dois em parceria, interessa que o usuário receba aquele serviço, seja de quem for. Eu falo que quando um usuário procura um hospital público que atende SUS, não interessa para ele se o médico é seletista da organização social, se ele é de PJ, se ele é cooperativado, se ele é autônomo e recebe por RPA, ou se ele é servidor público. Ele é médico, ele está lá para atender uma instabilidade do corpo naquele momento. Então, a natureza jurídica pela qual ele presta o serviço não interessa para o usuário, interessa que ele exista e que ele esteja lá para atender o usuário. E isso, de certa maneira, apesar dos pesares, apesar das críticas que existem e devem existir para a aprimoração do sistema, o aprimoramento do sistema, acho que estamos indo numa direção interessante. Bom dia a todos. Marcelo Carneiro, eu sou de Goiânia e nós viemos aqui assistir a sua palestra e parabéns, Jani. Já foi muito gratificante. Eu queria só ver um ponto de vista e fazer uma pergunta específica. No meu caso, eu já estava um pouco confuso em relação ao terceiro setor e com a sua palestra eu fiquei um pouco mais confuso a partir do momento que as pessoas escolhem a trabalhar e entrar nessa área. Eu trabalho mais, o meu foco é com cultura e eu transito nos dois setores, o privado e o terceiro, porque eu tenho uma agência que é PJ com fins e trabalho em algumas associações que é sem fins lucrativos. Então, quando eu quero ganhar o meu dinheiro, é a minha agência, eu vou vender o meu serviço. E quando eu quero ser um voluntário, eu vou para uma instituição que eu preste esse serviço voluntariamente. Na cultura, especificamente, as pessoas em geral têm várias dúvidas, porque quando os artistas estão na informalidade, eles querem abrir, se formalizar, eles têm dúvida. Eu abro uma associação ou abro uma empresa? Então, a sociedade ela tem essa dúvida em relação à finalidade específica. Se é fazer uma prestação de serviço para a comunidade, auxiliar o governo, eu acho que é uma associação. Se é para ganhar dinheiro, é uma PJ. Por outro lado, o governo também ele se torna um pouco confuso, porque em Goiás, por exemplo, o governo hoje vem discutindo muito a parceria com as OS, na saúde, na educação, onde a OS vai entrar naquele sistema específico e facilita e desburocratiza a questão do dinheiro público. Agora, a causa está onde? Dentro do governo, que é burocrático, e ele mesmo está procurando outra forma de facilitar essa questão. Então, aonde se discute? Porque se ele vai para o OS, isso facilita, mas o dinheiro é público e vai ficar na mão de algumas pessoas, onde vai gerir aquilo sem licitação, vai gerir aquilo de uma forma muito mais tranquila, etc. Tal. Em Goiás temos dois casos hoje tristes. Uma é com relação a uma fundação, daquele ministro amoroso, né, o Lupe, que recebe 18 milhões por ano através de um convênio com o Ministério do Trabalho, onde a casa caiu, veja, etc. Tal, houve. E uma outra agora no Hospital do Câncer, onde as pessoas que estão lá, é uma associação, e está gerindo um dinheiro público também, uma parte privada que é menor, e o dinheiro público onde hoje se configura a corrupção dentro da sociedade. Mas eu queria a sua opinião dentro disso, essa mistura toda. Então, quer dizer que um foco é o seguinte: se vai abrir uma associação, é com finalidade pública, essencialmente, com o bem público, e não se ganha dinheiro com aquilo. A OCIP, ela vem já facilitar, onde os diretores eles podem já receber para fazer aquele trabalho. Mas é tudo muito confuso, eu queria que você me ajudasse. Marcelo, realmente é confuso. Pena que eu te confundi um pouco mais, mas vou tentar te ajudar. A sua fala abre a possibilidade de falar mais 3 horas aqui, mas eu vou tentar falar mais rápido. Bom,
você pode abrir ou você pode criar uma associação sem fim lucrativo a hora que você quiser, para fazer o que você quiser, desde que o objeto não seja ilícito. Ponto. Essa criação dessa entidade, ela não precisa obrigatoriamente ser, o objetivo dela, ser destinado a alguma função social na sua essência, de tudo que a gente falou até aqui. Eu costumo brincar nas palestras que eu faço, por exemplo, que a gente pode criar a Associação dos Admiradores do Pôr do Sol. A gente cria essa associação, estipula o que ela vai fazer. O que ela vai fazer? Reunir as pessoas que gostam do pôr do sol. Acho que tem até uma novela agora que se aplaude o pôr do sol todo dia. O meu objetivo é aplaudir o pôr do sol também todo dia aqui em São Paulo. Então a gente cria a associação com esse objetivo. Vamos lá para Pinheiros, na Praça do Pôr do Sol, que vai ser a nossa sede social, obviamente. E quando tem sol em São Paulo, que é meio raro ultimamente, a gente cria essa associação, que pode ser uma pessoa jurídica, que pode ter CNPJ, que pode fazer convênio, seja ele qual for, etc, etc. Isso é possível. É possível. Só que essa entidade, na sua finalidade, creio eu, que ela não possua a função social ou se destine a prestar um serviço para a população, em linhas gerais, que venham ao encontro da sua necessidade. Ela reúne aquelas pessoas que comungam daquele gosto de ver o pôr do sol, comungam numa pessoa jurídica específica, mas os benefícios trazidos por essa pessoa jurídica ficam restritos àquelas pessoas que são associadas dela. Eu vou me associar a essa associação porque eu comungo dos mesmos princípios e eu quero me reunir com pessoas que também têm o mesmo objetivo. Ponto. É possível, é legal, sem problema nenhum, pode fazer. O que eu falo é, essa pessoa jurídica com este objetivo, hoje ela convive junto com uma Santa Casa, por exemplo, para dar um exemplo corriqueiro que todos conhecem, que tem o objetivo de atender indiscriminadamente todas as pessoas que procurarem dentro daquela área específica da saúde, que é uma área trazida pela Constituição como sendo um direito social. Está certo que o artigo 6º também fala que a cultura seria um direito social, mas dentre essas várias necessidades, a Constituição elegeu alguns como sendo possíveis de se oferir algum tipo de benefício fiscal, como, por exemplo, assistência social, educação e saúde. Isso está tratado de forma diferente na Constituição. Então, veja, é possível criar as associações das várias formas que eu falei, que você também sugeriu. O que você falou, que quando eu quero ganhar dinheiro, eu vou para a minha PJ limitada e presto o serviço que eu achar que devo prestar e sou remunerado por ele, isso infelizmente também acontece nas ONGs. Tem pessoas que às vezes querem criar uma associação sem fim lucrativo para prestar um serviço comercial travestido de associação, para não pagar imposto. Eu não gosto de pagar imposto, e creio que alguns aqui também não gostam, pelo menos no patamar que a gente pague. Eu já tive pessoas que me procuraram, doutor, eu quero abrir uma associação. Tá bom, para fazer o quê? Eu quero fazer uma assessoria na área contábil para as entidades. Falei, tá, mas qual é a diferença disso para um escritório de contabilidade? Não, eu quero fazer isso de uma forma institucional, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, qual é a diferença disso para um escritório de contabilidade, uma pessoa jurídica limitada? Ele não soube me explicar. Então estava claro que ele queria criar uma associação para prestar um serviço remunerado e do qual ou para o qual ele poderia ser remunerado, o que é incompatível com a natureza jurídica da associação sem fim lucrativo. Qual é a diferença da associação sem fim lucrativo para uma pessoa jurídica limitada? A divisão da receita no fim do exercício. Quem tem um escritório de contabilidade, ou uma padaria, ou um escritório de advocacia e presta serviço ou vende coisas para se remunerar, no final do exercício você divide entre os sócios aquele lucro do exercício. Na sem fim lucrativo, no final do exercício, se tiver havido um superávit, você não pode distribuir aquele superávit nem entre a diretoria, nem entre os associados, nem entre os conselheiros, nem entre ninguém. Aquele dinheiro tem que ser reinvestido nas próprias finalidades que constam do estatuto.
Então, a diferença básica é essa. Por isso que, quando tentam incluir a cooperativa dentro do terceiro setor, eu me posiciono de forma contrária, porque na cooperativa, o cooperado, ele tem um relacionamento com a cooperativa que, no final do exercício, a cooperativa divide sobras entre os cooperados, o que é incompatível com o terceiro setor. Você não pode distribuir nenhum dinheiro a título de nenhum benefício para as pessoas que compõem aquela associação. Então, a diferença jurídica básica é essa. E isso vai ser aferido pelos livros contábeis. Quando o auditor fiscal for analisar os livros das entidades, eles vão verificar se houve o cumprimento deste requisito ou se a entidade, de alguma forma, descumpriu um determinado requisito e trouxe algum benefício aos seus associados de alguma forma. A gente vê algumas entidades, ouviu algumas entidades, cujos diretores compraram Mercedes, compraram avião e etc. e tal, tudo em nome da pessoa jurídica, mas quem usava era o presidente. Não teria muita lógica hoje você comprar uma Mercedes para uma pessoa jurídica que é imune, inclusive, ao IPVA, e deixar o presidente daquela entidade andar com aquele carro como se fosse dele, ou como se fosse pelo uso da função de presidente daquela entidade. E a gente teve várias já nesse sentido, que estão espalhadas por aí. O outro aspecto que você fala, da utilização do Estado pela opção de contratar com as entidades, eu acho assim, existe uma lei que está em vigor desde 1993, que é a Lei 8666, que é a Lei de licitações. Todas essas alternativas que o Legislativo faz, eu acho que elas deveriam ser focadas na alteração dessa lei de 93. É sabido que essa lei de 93 ela foi criada para contratação de empresas de engenharia para criar obras e estradas. E hoje a gente usa essa lei para comprar seringa, para comprar gaze, para comprar mantimento nas associações e etc. e tal. Nós temos que mudar essa lei de 93 que desvirtua o motivo da sua existência. Como não se muda essa lei de 93, o Legislativo opta por ir criando outras leis que passam a conviver com essa de 93 também, e aí você tem um emaranhado de leis, às vezes antagônicas, que tratam do mesmo assunto. A contratação de organizações sociais, por exemplo, foi feita uma alteração em 98 dessa lei de 93 que permitiu a contratação dessas entidades sem realização de licitação. A gente vai fazendo emendas a algo que já é complexo, e aí você tem um quadro muito mais complexo daquele e faz com que com que a sociedade, com que todo mundo fique nessa bagunça de informação. Então eu não acho que a criação da lei de OS ou da lei de OCIP é válido no sentido de resolver o passado. Por que não se foca as leis do passado, ao invés de se criarem novas que trazem mais confusão ainda? Mas é a forma que a gente vive. O nosso legislativo trabalha assim e a gente tem que viver com isso. Eu entendo, e aí a minha opinião pessoal, que a utilização das organizações sem fins lucrativos, sejam elas qualificadas como organização social, que tem uma lei própria, ou qualificadas como OCIP, que também tem uma lei própria, ou não qualificadas de jeito nenhum, que também é possível se usar o convênio pelo poder público, é uma forma interessante e é uma forma que tem produzido resultados interessantes. Ponto. É melhor ser assim do que não ser de jeito nenhum. Ponto. Eu penso dessa forma. Os modelos têm críticas, os modelos precisam ser aperfeiçoados. Podemos discutir a tarde inteira sobre isso. Mas é melhor ter este serviço desta forma, sendo prestado em termos de parceria por alguém que tem expertise no assunto. E as organizações sociais, elas nasceram em âmbito federal, com o ministro Bresser, a partir de uma lei federal. 2 meses depois da lei federal, o Estado de São Paulo editou uma legislação que é a mesma que está em vigor até hoje, e o Estado de São Paulo foi pioneiro na aproximação com as entidades sem fins lucrativos, especificamente da saúde, da cultura e também da educação. Então, a gente tem uma casuística aqui em São Paulo já de 13 anos de resultados muito interessantes para a população. Resultados, relação criticada por sindicatos,
de um monte de sindicato. Mas os resultados são interessantes, efetivamente. É só fazer uma comparação da quantidade de hospitais públicos hoje que são gerenciados por pessoas jurídicas privadas sem fins lucrativos com outros estados que não são e fazer um comparativo. A maioria dos hospitais acreditados e certificados internacionalmente, públicos, está aqui em São Paulo. E foram obtidas essas certificações a partir desse gerenciamento técnico empresarial. Enfim. Então, acho que te compliquei mais ainda, né, Marcelo, talvez, com toda essa explanação. Mas, enfim, não sei se respondi ou se te confundi mais, mas é complexo realmente. E por ser complexo, é que eu fico nervoso quando eu leio coisas em veículos de grande divulgação da mídia que formam a opinião popular, informações que não se concretizam do ponto de vista legal nem de gestão. Você lê muita besteira por aí, e essa besteira que você lê é que acaba insuflando, digamos assim, as pessoas que não conhecem, a ter um preconceito em relação a essa situação. Nós faremos agora as 3 últimas perguntas, uma dentro do auditório e as outras 2 que vieram do telão. Acabando os debates, nós iniciaremos a sessão de autógrafos. Bom dia, meu nome é Vera. Parabéns ao CIE pela iniciativa, parabéns ao Dr. Josenir também pela palestra. Eu me manifestei em relação à sua pergunta, de se alguém aqui podia dizer se alguma OCIP tinha prestado um serviço social ou estava dentro disso, porque a instituição que atualmente eu presido, ela é qualificada como OCIP, né? E a gente tem no rol da nossa prestação de serviço relevantes trabalhos em relação à questão social. Eu vou citar 2 exemplos e não vou citar propositadamente o nome da instituição, porque eu não estou aqui para fazer propaganda, eu vim mais para ouvir, para aprender, para participar. Então, eu queria citar 2. Nós temos um projeto que distribui livros, né, similar ao projeto Livros ao Vento. Ele tem um outro nome, e se eu falar também, vocês vão identificar a instituição. Mas é um projeto de distribuição gratuita de livros, né, para a população, similar ao projeto Livros ao Vento, que, se vocês não conhecem, é um projeto internacional, feito em vários países da Europa e na América também, que consiste simplesmente em deixar livros em locais determinados para que as pessoas possam levar os livros e lerem. Há um outro trabalho que nós fizemos, que foi um projeto, durante algum tempo, para qualificar ex-presidiários, né, egressos do sistema prisional. Mas eu queria... então, estou trazendo isso só para dizer assim que existe nas OCIPs e a nossa instituição que tem essa qualificação, não é a única, tá certo? Há muitas outras que prestam serviços, vamos dizer assim, de cunho, de prestação de serviço para dentro da função social. Mas eu queria trazer, se o senhor me permitir, um olhar um pouco diferente a respeito de algumas coisas. A primeira é a seguinte: o senhor apresentou um rol de instituições, que é um rol de saco de gato mesmo, né? Vamos dizer assim, cabe ali dentro qualquer instituição. Eu acho que esse é o preceito democrático da livre associação, né? Todo mundo que tiver interesse e condição, como o senhor mesmo acabou de assinalar, pode reunir um grupo e formar uma associação, né? E dentro dessa associação, ele pode, vamos dizer assim, exercer a sua finalidade, né? E eu acho que isso é fundamental, e a riqueza do terceiro setor está nesse saco de gato, né? A nossa instituição, quando se propôs aí buscar uma titulação,
nós estudamos as três que tinham à época, que era de utilidade pública, de filantropia e hoje nós temos, a filantropia a gente diz dentro da assistência social, que depois mudou a legislação. E temos também a legislação de OCIPs. Por ser uma instituição mais técnica, nós optamos por essa titulação de OCIP, né? Foi uma opção nossa, não porque remunerava ou não remunerava dirigente, mas pela natureza da nossa associação é que nós optamos por essa titulação. Então, eu queria até dizer aqui ao Marcelo que é o seguinte, o enquadramento numa titulação é uma, vamos dizer assim, é uma forma de você se identificar com determinada prestação de serviço. Não é, doutor Geni? Eu acho que isso é uma coisa importante. Nós não fazemos filantropia, portanto, a nós não cabe, ou como hoje está dividida, ou não cabia, a titulação de, vamos dizer assim, do CNAS ou de filantropia. Nós fazemos uma outra prestação de serviço, como também nós poderíamos ir buscar de utilidade pública. Porém, ela tem 3 níveis, não é, doutor? Estadual, federal e municipal. Nós ainda pensamos hoje, por quê? Porque a questão da isenção e da imunidade tributária é uma coisa importante a ser discutida. E com a questão da titulação de utilidade pública, essas isenções, vamos dizer assim, ou imunidade, é inquestionável. Do outro ponto de vista, com as outras titulações, elas continuam sendo questionadas, tá certo? Então, aí nós precisamos entrar numa situação que eu gostaria de colocar para o senhor, que é a seguinte, a contabilidade do terceiro setor, né? A fiscalização fiscal do terceiro setor, eu não vou chamar de saco de gato, porque eu acho que o nosso saco de gato do terceiro setor, ele é positivo, mas é um furdunço, como diriam os senhores, está certo? É uma grande confusão. Nós não podemos mais, como terceiro setor, ser fiscalizados como se fiscalizam as empresas, está certo? Isso é um absurdo. E nós não temos aonde ir buscar socorro nisso. Tá, então, objetivamente, ela está pedindo aqui, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta ao senhor, de qual é o encaminhamento possível que o terceiro setor, como um todo, pode se mobilizar para que nós tenhamos uma legislação federal, municipal, estadual, compatível com a nossa tributação, com a nossa arrecadação, com o serviço que nós prestamos. Então, essa é uma pergunta. E segundo, dentro disso, o que é possível fazer, tá certo? Ou nós, como terceiro setor, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Muito obrigada. Muito bem, Vera. Eu não sei se eu me expressei mal durante a palestra, mas eu não sou contra as OCIPs. Não sou contra as OCIPs. E também não sou contra a livre associação das pessoas, físicas ou jurídicas, inclusive. Nem como advogado eu poderia ser contra um preceito constitucional, tá certo? Que é a livre associação. E contra as OCIPs eu também não tenho nada contra, até porque eu advogo para algumas OCIPs, elas são algumas como clientes, eu ganho dinheiro com as OCIPs. O que eu disse é que as OCIPs não são a salvação da lavoura no que diz respeito ao terceiro setor. Essa titulação imaginada pela Ruth Cardoso, enquanto presidente da Comunidade Solidária, e pelo Augusto Nunes, ela veio suprir uma deficiência para algumas instituições que não atuavam nas 3 áreas clássicas do direito ou da assistência, que é basicamente assistência, saúde e educação. As entidades que não atuavam nessas áreas não tinham títulos a serem buscados no mercado, junto com o poder público, digamos assim. Tanto que a facilidade de obtenção do título da OCIP, e permanece até hoje, ela não pressupõe prestação prévia de serviço.
a concessão desse título pressupõe o cumprimento de alguns requisitos que estão escritos na Lei 9.790 e em algumas portarias do Ministério da Justiça. Tanto que hoje nós temos 6.000 entidades qualificadas com esse título pelo Ministério da Justiça, de 99 para cá. Em menos de 12 anos, a gente tem 6.000. O título, o SEBAS, por exemplo, que existe desde 1938, nós tivemos até 2009 7.000 entidades qualificadas no Brasil com o título de SEBAS ao longo de mais de 70 anos. Por quê? Porque é difícil, porque o enquadramento é difícil, porque nem todas as entidades que buscavam esse título conseguiam cumprir os requisitos legais. Isso foi facilitado de uma forma muito grande pela edição da Lei das OCIPs. E, efetivamente, a gente tem uma série de entidades que receberam esse título, e antes de ser OCIP, elas são ONGs, e antes de serem ONGs, ou ao mesmo tempo de serem ONGs, elas são associação civil sem fim lucrativo, que tem que seguir essa legislação toda que a gente falou. O que eu disse é que me incomoda a confusão que todo mundo faz, como se isso fosse algo diferente e que fosse uma opção para algumas entidades que tenham outros títulos, e não é. Até porque, uma vez OCIP, você só pode ser OCIP, porque a própria lei fala que, uma vez obtido esse título, você não pode obter outros. E isso teve uma confusão na época, que a própria lei dizia isso, e tinha um prazo para as entidades que tinham títulos, outros títulos, e também quisessem o título de OCIP, optassem. Qual que você quer? Quer continuar com esse? Opa. Quer continuar com esse ou quer esse? E a lei foi prorrogada umas 2 ou 3 vezes, e as entidades que tinham outros títulos acabaram optando pelos outros, porque o título de OCIP não lhe dava nada em termos de benefício fiscal, que em última análise era um fator importante no dia a dia operacional da sua entidade. Então, não sou contra ninguém, eu só não sou a favor da endeusamento de um título que não se presta a resolver os problemas de todo mundo. É isso. Com relação à contabilidade, você tem razão, é um outro balaio sem gato. A gente tem uma série de normas brasileiras de contabilidade do CFC. Eu já tive a oportunidade de ir no Sindicato dos Contabilistas aqui em São Paulo, quase dezenas de vezes para falar sobre isso. É um mundo à parte. O contador que faz contabilidade de posto de gasolina não vai saber fazer contabilidade de entidade sem fim lucrativo. O contador que faz contabilidade de entidade da área da assistência social não necessariamente sabe fazer contabilidade de entidade que atua na área da saúde, porque os requisitos são diferentes, a forma de demonstração dos requisitos são diferentes. Na saúde você tem, por exemplo, o paciente dia, que não tem na assistência e não tem na educação, e não é todo mundo que entende o que é um atendimento por paciente dia. Então, hoje, o que a gente precisa é qualificar a contabilidade na área da assistência, saúde e educação, como também qualificar os advogados nessas 3 áreas, como também qualificar o gestor, porque o gestor também que acha que sabe fazer tudo, e é tudo do mesmo jeito, não necessariamente é, porque há regras que precisam ser observadas. Quanto à fiscalização das entidades, você fala que talvez não fosse possível as entidades serem fiscalizadas como as empresas normais o são. É uma afirmação complexa. Eu concordo e não concordo com ela. Ou seja, fiquei em cima do muro. Por quê? Na medida em que a entidade recebe dinheiro público, a própria Constituição, no artigo 74, atrai a obrigatoriedade de se prestar contas. E em sendo dinheiro público, esse dinheiro é meu, é seu, é de todo mundo que está aqui. Então eu, mais do que ninguém, quero que se fiscalize aquela entidade para ver se o meu dinheiro está sendo bem aplicado. Eu, como profissional do direito, eu sou radicalmente contra a lei de licitações, essa 8666 que eu falei, porque ela é burocrática, ela dá margem a você impugnar um sistema, quanto tempo você quiser, etc, etc. Mas como cidadão, eu sou favorável à lei de licitações, porque eu já ouvi de uma autoridade uma vez que a burocracia protege o dinheiro público. Eu me martelo sobre essa afirmação há muitos anos, porque ela também é verdadeira num determinado sentido, mas ela também pode trazer prejuízo em outro.
Então, a burocracia ela é necessária, a fiscalização vai ficar cada vez mais rígida, cada vez mais específica, cada vez mais complexa de ser atendida, porque, em última análise, o governo quer separar o joio do trigo, as entidades estão na alça de mira, e qualquer coisinha que as entidades façam de errado ou aparentemente errado, vai ser motivo para cassação dos certificados que as permitem não recolher determinados tributos. Então, isso vai ficar cada vez mais rígido e as próprias legislações, a evolução delas mostram isso. Você também falou sobre uma série de coisas que eu poderia falar, mas o nosso tempo está meio curto, eu já fui chamado a atenção algumas vezes, mas enfim. Tem mais duas perguntas aqui de participantes que estão no telão, que estão lá no Mário Amato, é isso? Audite Ferreira? Judite. Sendo comunicadora entusiasta do terceiro setor, gostaria de saber o que podemos fazer para contrapor, esclarecer a população em relação aos ataques da imprensa, a maioria honesta das ONGs. O que fazer? O que faremos? Posso ajudar? Muito bem, Judite. Você me lembra uma pergunta que eu deixei de responder da Vera, que é justamente isso. O que as entidades, então, podem fazer? Se eu falei desde o início que as entidades não estão unidas da forma que deveria, o que elas deveriam fazer? Eu, de novo, volto naquele lugar comum que é a união faz a força, que eu não gosto, mas que é verdadeiro. As entidades têm que se unir e se despir, num primeiro momento, dos interesses próprios das entidades em prol da defesa de algo maior que todas elas, que é o terceiro setor, que é a forma de atuação do terceiro setor, que é a forma de aproximação dessas entidades com a população. O que a gente vê, e a Nilce também participa disso, e ao longo de alguns anos, é que determinados movimentos que a gente cria, que são muito bem intencionados sempre, mas você peca na operacionalização disso. Eu estava conversando aqui antes, quando a gente foi discutir, por exemplo, o projeto de lei, antes de virar a Lei 12.101, eu fui a Brasília, eu, a Nilce e mais algumas pessoas, umas 10, 15 vezes ao longo do ano. Quem pagou essas viagens fui eu. Quer dizer, a operacionalização dessa defesa do terceiro setor, ela passa por um problema que as entidades têm também, que é custeio. Para alguém estar em Brasília hoje defendendo as entidades, alguém tem que pagar, alguém tem que autorizar, porque se aquela pessoa está lá, ela não está aqui para prestar um serviço para a sua entidade. Então, a gente teve muita gente que se engajou nesse processo de defesa das entidades, mas na hora de ir a Brasília, ou na hora de participar de uma reunião, não pôde ir porque a entidade não liberou. E a entidade não custeou, eventualmente, uma viagem. E as coisas são feitas ainda, em que pese toda a tecnologia, no tete-a-tete. As coisas não só em Brasília, como no relacionamento com as secretarias de governo que vocês têm, elas são resolvidas, às vezes, na antessala da reunião, informalmente. Às vezes você entra para uma reunião com algo já até resolvido. Então, essa é uma característica do Brasil também. Então, Judite, o que a gente pode fazer é fazer uma união de esforços de uma forma despida dos interesses da sua entidade, em prol de interesses maiores que congregam todo mundo. E, na hora que eventualmente a sua entidade atingir um objetivo que ela tinha, não saia do movimento. Continue no movimento. A gente vê que, às vezes, quando as entidades conseguem o que elas querem, elas já deixam de ir, elas já não mandam nenhum representante, elas já não custeiam nada, porque ela fala, bom, eu já resolvi o meu, então não vou me indispor com quem resolveu para mim, porque a condição de resolver para mim era sair do movimento para enfraquecer o movimento. Isso acontece não só na nossa área do terceiro setor, como em muitas áreas. E eu acho que a gente está meio longe disso, viu, Vera e Judite? Apesar de falar isso, apesar de ouvir isso muitas vezes, na hora do vamos ver, na hora de sentar aqui nessa mesa e traçar objetivos e cronogramas, sempre tem um senão. Ah, mas veja bem, esse político, se a gente for falar com ele, eu tenho um convênio que eu faço não sei o quê, e o partido, enfim, é próprio nosso, é um defeito que a nossa sociedade tem e que precisaria ser corrigido ao longo do tempo e que talvez as próximas gerações corrijam, mas é um defeito que a gente tem. Por outro lado, a gente não pode esmorecer.
vamos continuar nos reunindo, vamos continuar defendendo o terceiro setor para ver se o outro ditado, que eu também não gosto, mas que funciona, é água mole em pedra dura. É que eu falo, a Lei 12.101 não saiu do jeito que poderia ter saído, mas saiu muito melhor do jeito que o projeto de lei 3021 estava prevendo, como, por exemplo, a rescisão das entidades. A rescisão não, não a extinção, a cisão. A cisão das entidades, ou seja, se eu atuo nas 3 áreas, eu teria que constituir uma pessoa jurídica para cada uma, com toda uma burocracia de 3 pessoas jurídicas. Isso estava no projeto de lei que nós conseguimos tirar. Então, já é um ganho. E a outra pergunta, Suelen, para você não ficar muito brava, o Eduardo Lins, presidente do Instituto PIVI, ou PIVI, enfim, como as organizações do terceiro setor podem unir forças para formar uma rede para buscar a regularização das certificações para as entidades que atuam em mais de uma das 3 áreas? Eu não tinha lido, é mais ou menos o que eu falei. Unir forças de forma incondicional e buscar a certificação nas 3 áreas. A lei já diz como é que funciona, né? Você tem que cumprir os requisitos das 3 áreas e passar pelos 3 ministérios. Aí tem a história da atividade preponderante, que passa por uma análise contábil, por uma análise de valores do balanço, enfim. Tem toda uma complexidade aqui que está na lei, que tem que ser enfrentada, e as entidades que atuam em mais de uma área realmente têm aí um trabalho grande, um dever de casa grande, para contratar pessoas profissionais para tratar desse assunto, gestores, administradores, que é a mesma coisa, contadores, assistentes sociais. Na área da assistência social é absolutamente imprescindível que determinados relatórios sejam assinados por assistentes sociais, a nutrição, eventualmente, da área que atuam. Mas, enfim, se há uma mensagem a ser passada, é acompanhar essas reuniões e efetivamente agir. E não agir como a gente tem visto, que na hora que se consegue um determinado patamar, esfria-se o movimento e a gente não consegue avançar nisso. É para eu ler isso aqui? É uma dica de curso. Há uma dica de curso aqui, da Secretaria Municipal de Participação e Parceria, aqui do município de São Paulo, se eu não me engano. Ela ministra um curso direcionado às entidades do terceiro setor em 2 módulos, trimestral ou semestralmente, através do Compares, enfim. O local é Líbero Badaró 119 e facilita o entendimento de como funcionam as instituições, principalmente juridicamente. A Vera Lia, que está divulgando. E pegando o gancho, já que estamos divulgando, a Escola Superior de Advocacia, que é a ESA, da OAB de São Paulo, ela também ministra um curso do terceiro setor, é uma pós-graduação lato sensu, em 4 módulos, se eu não me engano, que é ministrado ali na Liberdade todo ano. Podem-se fazer os 4 módulos, ou individualmente cada um, óbvio, individualmente cada um, mas, enfim, a ESA também tem esse serviço. Oi? Não, mas deve estar começando, março. Já começou, já encerrou? As inscrições abriram e acabaram e não tem previsão de nova turma. Então, desculpa que eu falei que está totalmente furado. Agradecemos aos que formularam perguntas e informamos que o certificado de participação estará disponível para impressão exclusivamente no site do CIEE. Uma semana após o evento, o nosso site é o www.ciee.org.br/portal/eventos. Neste momento, o CIEE homenageará o palestrante com a entrega do troféu Gratidão e um diploma de mérito e agradecimento por ocasião da excelente exposição. Para fazer a entrega, convidamos a gerente jurídica do CIEE, doutora Maria Nilce.